Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu também vou avançar um pouco ali, além do canal de abertura e primeiro ciclo. Eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu utilizo para analisar ali as possibilidades da semana, principalmente ali nos padrões ali já de terça, quarta, quinta, sexta não, quinta para sexta no fechamento eu diria. Que é o seguinte, se a semana tem possibilidade de fechar em um doji, o que é o doji? Onde o fechamento da semana é lá no preço de abertura. Por exemplo, a semana abriu a 10 e fechou a 10. Às vezes a semana pode abrir no 10, subir ali 6, 7, 8 mil pontos e voltar lá na sexta-feira, ele voltar e fechar no 10 novamente. E existem alguns padrões que vai te ajudar a encontrar se a semana também existem possibilidades de fechar em um kit de bengala. Eu que tenho propriedade para falar de tamanho. Que é aquele fechamento forte, tipo 10 mil pontos, 8 mil pontos. Aquele kit de bengala 1878, 1762 do Shaw, que é aquela vela histórica que eu marquei, foram 12 mil pontos, quase 13 mil pontos ali naquela vela. Essa vela geralmente não tem nem sombra. Então eu vou mostrar para vocês aqui, né, como que vocês podem interpretar aí algumas situações dentro do movimento da semana para você entender se a semana tende a fechar dentro da normalidade ou ela fechar numa vela ali que é fora de padrão. Para mim, por exemplo, a técnica foi criada para operar nos padrões que acontecem em mais de 90% das vezes. Isso estou jogando baixo, porque é mais do que isso. Os padrões que são fora de normal, eu faço apostas menores, porque eu estou indo a favor de um padrão que geralmente não acontece. Então geralmente ali chega terça-feira eu estou comprado, o mercado já subiu ali 4 mil pontos, só que o gráfico está me mostrando um padrão que se eu continuar pensando ali na compra, eu estou apostando contra um fechamento que mais acontece ali no semanal. E muito possivelmente a venda pode ser um padrão mais favorável. Vamos entender isso aqui no gráfico, eu estou compartilhando a minha tela com vocês aqui. Primeira coisa que vocês têm que pensar aqui é o seguinte. A vela dessa semana aqui no Shaw, ó, teve uma sombrinha bem pequenininha, tá? Quase que não teve sombra. Então tem algumas possibilidades ali. Se você olhar para 90% das velas ou mais aí, elas terão sombras muito bem formadas, tá vendo? Dificilmente você vai encontrar uma vela careca aqui, ó. O mercado abriu aqui embaixo, na sexta-feira ele fechou no limite. Imagina, o cara comprou no domingo, ele saiu no último minuto da sexta, ele pegou todo o movimento que o mercado poderia dar. Quantas semanas acontecem isso? Não sei. Pouquíssimas, aí é 1% da semana e olha lá. Por que eu vou ficar apostando a favor desse movimento? É desnecessário, eu posso até ir, mas é sempre trades perigosos. Quando você aposta num trade também, nessa vela aqui que não tem mínima, o mercado não foi lá no segundo nível para baixo, no 50 do terceiro e voltou virando o jogo para formar a vela de alta. Aí vai bater nas marras, a mínima já foi testada, poucas vezes no domingo, para segunda ali. Geralmente ele testa ciclo 2, 50 do 3 e retorna, né? E aí as marras são testadas algumas vezes na base do ciclo, e possivelmente aquela mínima não vai ser testada mais. Então, respeitando essa regra, que eu já expliquei até em outros vídeos aí, eu vou lá no M15 agora e vou mostrar para vocês aqui um padrão. Olha esse gráfico do M15, nós temos o movimento da semana lá fácil, o mercado teve aqui a sua abertura, ele deixou aqui o primeiro ciclo, eu fatiei o canal, quando ele rompeu sem novidade aquele take lá de 2 níveis, 9-0, 9 semanas no ano positivo dentro do Summit App. A princípio aqui é interessante buscar o take de um nível aí muito iniciante. O cara intermediário pode buscar um take de 2, ele vai passar um pouquinho mais de pressão, mas esse ano praticamente todas as operações buscou o take de 2. Eu lembro de uma só que não buscou nesse ano e depois ela aconteceu a virada. Mas todas foi no mínimo take de 1 e depois ela virou e buscou take de 2. Stop não teve nenhum no Shaw esse ano. Quando ela chega aqui, ó, no 50% do terceiro nível, porque aqui está a base do terceiro, aqui é o 50% do terceiro nível. Quando ela chega aqui, eu avalio a seguinte situação. O movimento normal de mercado em mais de 90% das vezes é o seguinte, é ele abrir por aqui, fazer um primeiro ciclo, ele rompe o primeiro ciclo, ele vai deixar uma sombrinha lá no ciclo 2 e vai voltar. Ou ele vai deixar uma sombra lá no 50 do 3 e vai voltar. Fechamento de vela para baixo dos 50% do terceiro nível diminui a chance de correção lá dentro do canal de abertura e diminui a possibilidade de virada de jogo. Até aqui eu tô nessa chance de virada, porque é uma sombra normal. Até os 50% do terceiro nível é uma sombra normal. Você perceber que já é o suficiente pra você bater a semana. O jogo nem começou, você já bateu meta. Teve semana desse ano que o mercado subiu pra caramba e as minhas melhores operações foi vendido.
E o mercado foi só alta. Subiu ali 7, 8 mil pontos e as minhas melhores operações foi vendido nessa retração de aposta, porque ele veio, deixou a mínima e virou jogo. Domingo para segunda ali ele vai vir, vai deixar a mínimazinha, vai virar o jogo, que é outra operação boa pra caramba, pra quem pode pegar, e aí ele vai seguir o ciclo natural. Se você conseguiu pegar o primeiro movimento, que era mais perigoso, tipo, pra deixar a mínima e virar o jogo, essa aqui é muito mais fácil que a primeira é realmente muito mapeada e a galera realmente viciou nela. Mas era uma operação muito técnica, apesar dela ser fácil, né? Então quando ele não deixa essa mínima aqui, e ele já tá lá no 50 só subindo, do terceiro só subindo, eu penso e falo, pô, mais de 90% das semanas o mercado vai deixar uma sombra maior do que aquela que ele deixou lá no semanal. Então por que eu vou continuar apostando numa possível alta? Então para cima dos 50% aqui ele diminui a chance de correção lá aqui nesse preço. Então a partir daqui aumenta a possibilidade de fechamento em Key de Bengala. O que é fechamento em Key de Bengala? É você olhar no semanal, você ir lá no gráfico semanal, aqui ó, e pegar aquela vela forte de alta. Essa vela aqui, por exemplo, ela tá desde a sua abertura até agora, ela tá com uma média aí de 7.142 pontos. Se nós tivermos um fechamento na sexta-feira para cima disso, é um Key de Bengala. Não é nem um Key de Bengala, cara. No Shaw é uma semana normal, tá? O Shaw é o Shaw movimenta pra caramba, cara. Key de Bengala pra mim eu considero essa vela aqui, ó, tá vendo? Aí é 15 mil pontos, 12 mil pontos, 13 mil, 8 mil pontos no Shaw, eu considero realmente uma vela bem normal. Eu já até falei isso aqui em outro vídeo, ó, tá vendo essa velinha bem pequenininha aqui, ó? Que é a menor que o meu olho consegue enxergar. Essa velinha aqui tem uma expansão de 3.500 pontos. Tudo isso? Se você opera ali o básico, canal de abertura, primeiro ciclo, ciclo 2 ou no máximo take de 2 níveis ali, você vai conseguir pegar o seu take e não se comprometer numa semana como essa, por exemplo. Então, pra cima aqui da região ali, eu diria, terceiro nível no M15, aqui ó, então o preço, né, ele chegando aqui, grande chance dele retornar ainda. Agora indo lá em cima no terceiro nível, estabelecendo pra cima, aqui tem duas possibilidades. Aí é sempre interessante pesar alguns fatores ali, por quê? Em mais de 90% da semana, já subiu 7 mil pontos. Em mais de 90% da semana, ali do terceiro nível para cima, o mercado vai começar a lateralizar. E aí as operações mais curtinhas de M1 fazem mais sentido por ali. Pro cara que tenta entrar e ficar posicionado toda semana para cima do terceiro nível, é um trade muito perigoso, porque em mais de 90% das semanas o mercado não vai fechar em Key de Bengala. Aí eu posso ser bem claro, em mais de 99% das semanas o mercado não vai fechar em Key de Bengala. Da mesma forma que era perigoso eu ficar apostando na alta, depois do take, embora ele tenha ido, né? A partir daqui essa operação era muito perigosa, porque, pô, eu não tinha deixado nem sombra ainda. Então eu tô apostando que, ó, então o fechamento da semana vai ser fora de padrão, vai ser uma vela ali sem sombra. Ah, já rompeu o terceiro nível, diminui a chance de formar sombra lá mesmo. Só que agora, eu tenho por que apostar agora a operação que, pô, vai fechar em Key de Bengala, que era vela forte no semanal. A partir daqui eu tô apostando nisso. A pergunta sempre clara é, eu tenho motivo para apostar nele? O que me leva nessa semana a acreditar que pode fechar no Key de Bengala? Porque em 99% das semanas não vai fechar. Vai fechar numa vela normal. 8 mil pontos, 7 mil pontos, 9 mil pontos, cara. Isso é o Shaw, velho. O Shaw é maravilha. Às vezes 5 mil, 6 mil, uma vela menor, vai fechar nessa média, no seu total de oscilação ali. Então dificilmente ele vai no 15 mil, 14 mil, 13 mil pontos, porque tem que ser uma vela muito encorpada. Então eu não tenho porquê apostar nele. Então quando você executa um trade ali para cima, você realmente está apostando numa vela fora de padrão. O que pode acontecer, tá? Amanhã, por exemplo, é quinta. Então amanhã ele vai poder perder a máxima. Porque a questão é a seguinte, se você olhar o gráfico semanal, você vai perceber que ela aparece raramente, de tempos em tempos. Você pegar aqui uma velinha de média aqui no Shaw, por exemplo, uma vela como essa aqui, que é uma vela normal, ó, apesar dela não ter tido uma mínima, 8 mil pontos, tá vendo? Que é uma vela normal, que você mais olha aqui, ó, tá vendo? Pega uma dessa aqui, ó, o seu total de oscilação, ó. Aqui foi 12 mil pontos. Vamos pegar uma dessa, ó, 8 mil pontos. Então é assim, depois dos 8 mil pontos ali, né, eu diria no Shaw, na semana, ele trabalhado, eu tiraria um pouco. Operar fora disso ali pra mim é ganância, entendeu? É sustentar o vício, não consigo enxergar ali com bons olhos, né? Acima disso. Por isso que eu falo, o mercado mais brigado pra mim às vezes é muito mais confiante do que ele só subindo, porque eu tô fazendo uma aposta ali e um padrão que geralmente não acontece. E apostar naquilo que menos acontece
Por mais que naquela semana tenha dado certo, não é uma aposta muito inteligente. Essa semana, por exemplo, o mercado pode fechar um kid aí de 12 mil, 13 mil pontos, porque vai ter payroll na sexta, né? E amanhã ele pode buscar massa, porque hoje é quarta, amanhã é quinta. Então ele pode buscar massa amanhã, como eu falei, tem payroll na sexta. Esse ano ainda nós não tivemos um kid desse, de 12 mil, 13 mil pontos, então ele pode estar acontecendo agora. Então é uma semana que está mais favorável a esse tipo de operação e realmente pode acontecer até devido ao payroll. Mas o mercado já me deu ponto suficiente para eu bater minhas metas e teoricamente eu não tenho motivo para acreditar num trade sem padrão. Então sempre dá uma olhada, né, na mínima, se já formou uma mínima e ele já virou o jogo, porque se não formou mínima ali e ele tá para cima, ele pode fazer a virada a qualquer momento, porque ele já deixou a máxima e agora ele vai trabalhar com as mínimas. E a gente pode ter um fechamento de queda. E depois que ele foi demais, ali numa terça, quarta, dá uma olhada se ele tá buscando um fechamento fora de padrão ou o kit bengala, porque se ele voltar aqui, ó, e busca correção no fechamento, vai perdendo aqui essas regiões, ele tá buscando para fechar mais perto do preço de abertura. E se ele fechar mais perto do preço de abertura, ele tem um fechamento em doji, que é aquela cruzinha, sabe? O fechamento no mesmo nível do preço de abertura, ou seja, se ele volta aqui correções, que são operações extremamente perigosas, essas também é fora de padrão, esse retorno pô, Marcelão, se o retorno é fora de padrão, que é o fechamento de doji, e o kit bengala também não é normal acontecer, o doji é 1% das vezes. O kit bengala também é 1% das vezes. O que é o normal, que é aí mais de 90% das vezes? Ele perambular ali no terceiro nível e ficar enrolando o jogo ali até sexta-feira e ficar por ali, terceiro nível, no máximo 50 do quarto, aí fica ali batendo cabeça, oscilando na metade. Esse é o normal, depois de surfar tanto assim. Sabendo isso, você consegue desenhar o mapa do jogo aí, entendeu? É uma informação que eu poderia te cobrar muito dinheiro, cara. Nossa, eu me arrependo muito de não ter cobrado você isso aqui. Agora era pra ele estar rico já, hein? Brincadeiras, rapaz, não, isso aqui tem que ser de graça mesmo, porque quanto mais pessoas saberem disso, melhor pra mim, né? São 9 semanas positivas no Family ETF. É minha técnica aí sendo espalhada, difundida, muitas pessoas operando, passando em mesa. Então, brincadeiras à parte, a informação do vídeo de hoje foi uma informação muito técnica, né? Porque isso aqui vai te ajudar muito no seu operacional. Então o que você pode fazer aí é o seguinte, é deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, né? Mandar aí para 10 amigos, para os parentes, mandar no grupinho do WhatsApp do serviço, para começar a operar e chama o maior número de pessoas para surfar comigo dentro do app até dezembro. O link está aqui embaixo. Vem você, vem a família toda, porque até dezembro a gente vai bater recorde de pontos surfados e semanas vencidas aqui. Só esse ano foram mais de 20 mil pontos no Shaw USD. Beleza? Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos.